nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos dar-lhe a conhecer o livro Movidos pelo Espírito, da autoria do pastor Paulo Branco, que é também diretor do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Este livro surge no contexto do centenário desta denominação, das Assembleias de Deus, em Portugal, editado pela CAPU. E nele encontramos testemunhos de homens e mulheres que foram movidos pelo Espírito de Deus e marcaram a diferença na vida de muitas pessoas. Mas para conhecer melhor estas histórias e do que se trata, afinal, este livro, está hoje connosco o seu autor, o pastor Paulo Branco. Olá, pastor, obrigado por estar connosco. Em que contexto é que surge então este livro, fruto de muita pesquisa, não é? É verdade, este livro surge, sabendo que íamos celebrar os 100 anos, comecei a investigar em duas vertentes. Uma foi acerca dos líderes, das pessoas envolvidas no ministério, não somente em Portugal, mas nas ex-colónias, em alguns casos, e também desde os inícios do movimento pentecostal em 1901 e com uma predominância de portugueses. Então, surgiu desta forma e quando terminámos tínhamos 325 pessoas, homens e mulheres, que contribuíram para a mensagem evangélica no nosso país. Então foi um descobrir de coisas muito interessantes, porque alguns deles eu desconhecia. Temos aqui pessoas que eu nem sabia que existiram. Então foi um tirar do anonimato algumas pessoas que contribuíram para o evangelismo da nossa nação. Em tempos muito difíceis, certamente, alguns com perseguições, intolerância, tempos bastante difíceis, mas que no dia de hoje dá-nos um certo prazer poder ter verificado que estes homens e mulheres que anteriormente estavam no anonimato, afinal de contas, contribuíram de uma maneira fantástica para que muitos dos portugueses conhecessem o Evangelho de Jesus Cristo. No fundo, semearam algo em Portugal e muitas dessas sementes estão agora a dar fruto. Certamente, não é? Muitas destas pessoas, portanto, foram os que iniciaram o nosso movimento, e o que nós temos hoje tem muito a ver com aquilo que eles semearam no passado. Porquê o título escolhido para o livro, Movidos pelo Espírito? O título, andámos à procura de um título e de veras que gostei muito deste título, porque se não fosse o Espírito de Deus a mover o ser humano, ele não se movia. Porque é o Espírito que põe amor em nós para servir, para dedicar as nossas vidas. E estas pessoas, foi o Espírito Santo que as moveu a darem as suas vidas, a irem por cidades, aldeias, lugares longínquos, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, sem se preocupar com nada mais. E avançaram e fizeram um trabalho tremendo. E que histórias é que nós encontramos? Bem, Há muitas, não temos tempo para contar todas. Não temos tempo. Temos aqui pessoas muito interessantes, temos pessoas que contribuíram para o legado daquilo que nós somos hoje. Depois também há uma parte que é apenas as nossas convenções, as convenções de pastores, que começaram com uma coisa muito pequenina, não é? Em 1939, e chegaram, portanto, até hoje, com muito mais pessoas. Ou seja, através desta história vemos a entrega de pessoas a uma causa, dispostas a dar tudo, a sofrer por amor a esta pátria, dispostos a fazer o seu melhor. Então isto empolga-nos, porque afinal de contas não é apenas a história de alguém do estrangeiro, mas é a história de homens portugueses, mulheres portuguesas, que deram o seu melhor para que a nossa pátria recebesse algo mais. A título de exemplo, quer citar alguém que tenha descoberto e que fez algo... Bem, quer dizer, nós encontramos aqui figuras muito interessantes, como por exemplo uma mulher, Isabel Guerreiro. Esta mulher, uma mulher muito simples, mas vai ser uma mulher que vai contribuir quer em Lagos, quer em Évora, para digamos, o desenvolvimento, especialmente em Évora, de uma igreja que deu, por exemplo, ao nosso movimento cerca de 15 ministros de culto, não é?
seja, ela vai ser a primeira Daquela mulher que igreja vai, vieram 15 que pastores. vai influenciar e que entre pastores e presbíteros, pronto. A Assembleia de Deus de Évora, por intermédio desta mulher que foi a que fez nascer aquela igreja, Encorajadora. talvez foi a que deu mais pessoas ao movimento naquela época. Portanto, é muito interessante uma mulher simples, mas uma mulher que tinha uma mensagem poderosa, movida pelo Espírito. E que encorajava os E que outros, encorajava a os outros seguirem o seu chamado. a seguirem Jesus Cristo. Muito bom. E, digamos, a primeira fornada, gosto de chamar assim, de obreiros portugueses, claro, José de Matos é uma figura também indiscutível no desbravar. Temos o Plácido da Costa, que vai ser o primeiro pioneiro português, mas depois José de Matos vai ser o grande desbravador. E a partir daí começam a nascer, quer Lagos, Portimão, depois Évora, Estremoz, Lisboa, portanto, Porto. Portanto, líderes que começam a nascer no nosso país, no nosso meio, e que ainda temos alguns que vivem, não dos primeiros, essa geração já passou, mas é interessante que influenciaram muitas outras gerações. Olhando para o passado, valorizando o presente e sonhando com o futuro, como é que nós hoje também podemos ser usados, movidos pelo Espírito de Deus para continuar a fazer algo relevante? Em primeiro lugar, é continuar a pregar este mesmo Evangelho, que é um Evangelho poderoso, que é um Evangelho transformador e que é um Evangelho que verdadeiramente são boas notícias. E cada um de nós tem a possibilidade de marcar uma geração quando somos homens e mulheres autênticos. E quando eu digo autênticos, no sentido de seguir a pessoa bendita de Jesus Cristo, que é o nosso mestre por excelência. Então nós temos que ser seus imitadores em tudo, se queremos influenciar uma geração. E o que eu espero é que nós, geração atual, gerações futuras, continuem a marcar vida de homens e mulheres nesta nação e não só em todo o mundo. Muito obrigada, Pastor Paulo Branco. Apresentámos-lhe hoje então este livro Movidos pelo Espírito, escrito pelo nosso convidado de hoje, no contexto da celebração do centenário das Assembleias de Deus de Portugal. Um livro para quem deseja aprender com o passado, viver o presente e sonhar com o futuro. E por isso, esta obra traz-nos também à memória homens e mulheres que marcaram a história no seu tempo e a história de centenas de vidas que através deles conheceram o amor e o poder de Jesus. Mais informações através da editora Capu ou contacte-nos através das indicações em rodapé. Nós voltamos a estar consigo logo à noite na rádio, na Antena 1, às 22h45 e regressamos na próxima terça-feira aqui também à RTP2. Até lá, se Deus quiser.